reforçando, meu nome é Olávio, estou aqui para apresentar para vocês uma sugestão de estudo, né? Eu desenvolvi aqui algumas planilhas, né, hierárquicas, de modo que possa orientar vocês nos estudos. Temos aqui também todo o cronograma do que vai cair no concurso, todas as matérias, e o edital ele dividiu em duas partes, né? A parte de conhecimentos gerais e de conhecimento específico. O conhecimento específico é sobre legislações, né? E aí já vou falando para vocês que também o Código de Organização Judiciária, o Código Normativo do Tribunal, para efeito de estudo, também está dividido em duas partes. A primeira parte, ela fala aqui da questão da estrutura da corregedoria, né? E nesta segunda parte, que já vai em conhecimento específico, ela dá continuidade, mas ela vai falando sobre a parte geral. A ideia de desenvolvimento dessa tabela é de modo que, à medida que vocês forem estudando, vocês vão marcando aqui o que vocês estudaram, tá? Aqui não vai entrar a questão da língua portuguesa, eu só me comprometo a orientá-los questões de legislações, tá? Eu não vou ensinar, eu só vou fazer um organograma das matérias. Quem vai ter que estudar são vocês, né? Vale a pena vocês se dedicarem até fevereiro, sem nenhum outro compromisso social. O único compromisso que vocês terão é com vocês mesmos, para ter uma boa nota e aprovação e classificação para o Tribunal de Justiça. Eu falo para vocês que é um excelente emprego, tá? Tem várias vantagens, vocês verão aqui ao longo do curso, né? E é importante vocês se dedicarem exclusivamente, são 3 meses de abstinência, somente a questão do curso. Então, essa aula aqui, no caso esse tutorial, explicar para vocês como se dá a questão uma introdução geral do que a gente vai falar, né? Eu deixei de fora as questões processuais, tá? É só para se ter uma ideia de como é que funciona a justiça, né, na questão administrativa, né? Vocês não vão entrar em questões teóricas, aquelas coisas mais profundas, porque o concurso é nível de ensino médio. Então, nós temos aqui a República, né? República Federativa do Brasil, tá? E nós vamos começando aqui, que a República, ela tem aqui a sua Constituição, esse pacto social maior. Sempre quando a gente fala em pacto social, o nosso pacto social é a Constituição, né? É o poder constituinte originário, né? Ele criou esse pacto, digamos assim, esse pacto social. Como se deve funcionar a República Federativa do Brasil. Então, entendeu o legislador, lá no passado, dividir em poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, tá? E essa Constituição,
ela vem sendo modificada ao longo dos anos através de emendas constitucionais. E existem algumas emendas que elas não poderão, por mais que seja a vontade do Poder Legislativo, elas não poderão modificar a Constituição. São aquelas que tratam de cláusulas pétreas. Depois nós vamos verificar isso. As cláusulas pétreas, elas estão lá no artigo 64 da Constituição. Qualquer coisinha que se pensa em falar, se infringir alguma daquelas normas do artigo 64, essa emenda constitucional não será aceita. E quem vai dizer isso, né, quem tiver quem vai dizer se ela pode ou não, no final das contas, vai ser o Poder Judiciário. O Poder Judiciário é o que interessa para a gente. São órgãos do Poder Judiciário, Supremo Tribunal, o Conselho Nacional de Justiça, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal do Trabalho, os tribunais regionais e juízes federais, os tribunais e juízes do trabalho, né? Os tribunais e juízes eleitorais, os tribunais militares e os tribunais e juízes dos estados e distritos. O que nos interessa a gente vai partir para cá, até chegar aqui o nosso cargo de técnico judiciário. Mas até chegar lá, nós temos um caminho. E essa aqui é uma outra forma de visualizar a composição dos órgãos do Poder Judiciário. Isso aqui é o que mais está mais para nós aqui que é o do tribunal, né? Digamos assim, que interessa. As outras matérias vai cair questões das outras matérias, dos outros órgãos, mas aqui só para a gente ter uma visão geral, tá? Só para ter uma visão introdutória, né? Então é o Tribunal Federal, Conselho Nacional de Justiça e Tribunal de Justiça, Superior Tribunal de Justiça. E aqui eu coloquei aqui como órgão revisor, porque sempre quando tem uma ação, né, ou seja, na área administrativa ou na área judiciária, então existe sempre o tribunal ad quem que vai julgar essa contenda, né? Voltar aqui. Quando se fala ali de direitos e garantias individuais, está aqui no artigo 5º. Eu separei alguns, né? E depois nós vamos filtrar conforme o cronograma. Aqui o cronograma ele vai na parte de direito constitucional. Aqui na parte de direito constitucional, nós vamos apresentar um organograma do que vai ser, que vocês devem estudar, tá? Vamos fazer um organograma sobre isso aqui, ok? Voltando aqui, esse artigo aqui é importante para a gente, porque a questão da administração pública, que ela fala dos serviços públicos, né? Que é através de concurso também. Aqui a gente tem a questão do Conselho Nacional de Justiça, que são órgãos
do Poder Judiciário. Eu vou depois botar no grupo isso em PDF para que vocês possam se orientar. Isso aqui, digamos assim, que é o spoiler de tudo que vai cair na prova, né? Que vocês vão se orientar daqui. Separando, ainda estamos no conselho. Aí depois a gente vem para o estado do Rio de Janeiro, né? Porque aqui... Deixa eu voltar aqui, mas daqui a pouco nós veremos. Porque o Constituinte, ele diz que os estados, os tribunais de justiça, eles serão administrados, né, na forma da Constituição do Estado do Rio, das suas unidades federativas, dos seus estados. Então, aqui também a nossa Constituição nós temos os mesmos poderes: executivo, legislativo e judiciário. O município, por exemplo, ele não tem o poder judiciário, mas ele tem o poder executivo e o legislativo. E dentro do poder judiciário do Rio de Janeiro, digamos assim que nós, né, colocamos assim uma hierarquia de normas, né? Uma hierarquia de normas administrativas e fiscalizadoras, porque essa forma administrativa, não só a administração pública, mas como vai se dar, colocar em prática as normas jurídicas e administrativas. Então, nós temos aqui, ele se organiza primeiro, que a lei estadual, ela determina a organização do Código Judiciário, da organização judiciária, perdão. Aí ela deixa para o Poder Judiciário ela resolver as questões, porque isso aqui o legislador estadual, isso não interessa para eles. Como o Poder Judiciário vai ser administrado. Então ele delegou ao tribunal para que resolva, né, a sua própria administração. Então nós temos aqui a resolução a resolução 3, 2025. A cada mudança de administração, a nova administração dos tribunais, eles alteram as resoluções. A essência é a mesma, tá? Mas só que muda uma coisinha ou outra conforme a conveniência do novo administrador do tribunal. E nós temos aqui também o regimento interno, como funciona o tribunal para seus julgamentos. E nós temos aqui o Código de Normas. Tem a parte judicial, também existe a parte extrajudicial, mas a parte extrajudicial é para concurso de delegatário. O que interessa para vocês aqui no Código de Norma, parte judicial. E que quando chegarmos aqui na parte judicial, né, na consolidação, nós também vamos fazer aqui vamos fazer os organogramas, de modo que direcione melhor vocês aos estudos. Então, quando chegar aqui, ó, então nós vamos fazer um organograma disso aqui, para que vocês não fiquem estudando aquela consolidação toda, que tem muita coisa lá que não interessa para o concurso. Passando aqui, colocando aqui uma hierarquia, né, digamos assim. Então, o código de norma, ela está atrelado ao regimento interno do tribunal, que o tribunal, também o regimento interno, está atrelado à resolução, e a resolução ela está atrelada ao código de organização,
E o Código de Organização está atrelada à Constituição. Então, começa aqui a Resolução 3, que aprovou a estrutura organizacional do Poder Judiciário, que ela é isso aqui. Opa. Deixa eu passar aqui. Ó, ela vai estar por aqui, dentro da resolução, a estrutura, né? Essa parte aqui. Então, à medida que você estudou lá um capítulo de um assunto, aí você vem aqui, clica. Aí tem um outro assunto, vai clicando porque você vai ter uma noção do que você estudou. Voltando aqui, essa estrutura. Aqui uma dicasinha, né? Dos artigos onde estão, a composição do tribunal, como ele vai explicando aqui no regimento interno. Aqui no regimento interno, no artigo 5º, tem aqui as competências, o que compete, uma competência originária, uma competência e outras competências que tem aqui para julgar, para deliberar, tá? Vamos lá. Aqui é a competência do presidente do Tribunal de Justiça. Aqui a competência do corregedor. Por exemplo, aqui tem aplicar aos notários registradores penalidade executada pela perda de delegação. Isso aqui não interessa para vocês. Nós vamos voltar novamente a essas competências em outros organogramas, tá? Mas é para vocês terem uma ideia. Aqui a composição. Sim, o regimento interno ele é dividido em duas partes, anexo 1 e o anexo 2. O anexo 1 ele vai falar sobre a competência das câmaras privadas, ou câmaras do direito privado. E o anexo 2 é a competência das câmaras de direito públicos. Tá? No direito privado, as câmaras de direito privado são distribuídos os recursos atinentes à matéria de sua especialização. E ali eles vão, dentro lá das câmaras, né, eles têm as matérias penal, processo civil, penal, civil, administrativo. E aqui também, dentro do direito público, das causas que figurará como parte ou interessado do Estado ou município. Vamos lá. Então aqui mais uma composição do tribunal, que ele está entre o artigo 2º e o artigo 5º. Essas comissões aqui quando são processos que nós no futuro voltaremos, sobre as comissões permanentes de processos administrativo e disciplinar, né? A questão do servidor, quando ele tem alguma infração, né? E ele vai responder o processo disciplinar aqui, que vai aplicar a sanção ou não. Isso aqui são os gabinetes, a resolução ela define ali o que
a competência do gabinete auxiliares da corregedoria, o que cabe à comissão permanente do processo disciplinar, nós voltaremos novamente. Aqui temos os núcleos regionais, o que compete aos núcleos regionais. E aqui agora a gente vai passando aqui para a corregedoria, né? A Corregedoria Geral de Justiça é um órgão de planejamento, supervisão, coordenação, orientação e fiscalização das atividades administrativas e funcionários de primeira instância. É importante, de primeira instância, do Poder Judiciário. Por que da segunda instância não? Porque aí compete ao órgão especial, né? Então vocês vão ver. Exercida pelo desembargador, corregedor de justiça. Como está lá no artigo 21 e 23 da lei de 21 a 23 da lei de organização judiciária, que nós também iremos fazer um organograma da lei de organização. Assim. Perdão. Aí aqui o código de norma, o código de normas, ele tem a parte, ele é dividido em livro 1, que é a parte geral, e ele também tem o livro 2, que é a parte judicial. E dividido por títulos. O título 1 do livro 1, da parte geral, ele fala da corregedoria, da estrutura da corregedoria, estrutura e funcionamento, né? E no livro 2 do Foro Judicial, ele fala dos serviços judiciais, as serventias, que são os cartórios, fala dos juizados especiais, das centrais de custódia, dos auxiliares do juízo. Você vai ver que ele está aqui, ó. Vai partir para cá. Nessa parte de legislação, ele vai entrar aqui. Ó. Vai estar aqui as rotinas, né, do Foro Judicial e Serventia, os cartórios de administração interna. Então, aí a parte geral, aqui uma visão mais ampla, né? Mais específica, digamos assim. E a parte do Foro Judicial. Aqui fala das correções. Ainda tem mais que nós iremos falar em outra oportunidade. Aí nós vamos montar organograma. Bem, por aqui nós terminamos essa nossa apresentação. Eu espero que vocês tenham um bom aproveitamento, tá? A ideia aqui é para as pessoas que não têm tempo de ir para cursinho, né? E elas precisam estudar e ter um método de estudo. Então, o nosso método OBG, Organização Básica de Gerenciamento, né? Esse gerenciamento é gerenciar o seu tempo. O ideal é que vocês estudem 2 vezes ou 2 vezes por dia, né? Seria de 4 a 6 horas, aqueles que puderem, né? 6 horas. Final de semana dá para estudar 8 horas. Então, se você estudar 8 horas no sábado e 8 horas no domingo, já são 16 horas, né? Então, vocês estudam lá cada 2 horas. Vocês não estudam a mesma matéria às 8 horas. Vocês estudam uma matéria, depois vocês pulam, estudam outra matéria e vão marcando aqui para vocês. Isso que eu apresentei para vocês, eu vou transformar em PDF e encaminhar para o grupo, ok?
E obrigado aí pela atenção de vocês. Eu espero que vocês tenham sucesso. Até a próxima.